Amém. Boa noite, tudo bem? Tudo bem aí em casa? Vamos lá. Aumentar o brilho. Hoje estou me sentindo pregando no culto de domingo e glória a Deus por isso. Eu gosto bastante. E, queridos, então a gente começou o semestre falando que nós vamos seguir em direção ao alvo, entregando todas as coisas que ficam no passado. Nós falamos que depois do inverno vem a primavera, que é o tempo de colheita, e nós vamos começar agora também os 40 dias de oração e jejum, certo, Sté? E esse é um tempo da gente se aliançar com o Senhor. Vocês perceberam que aqui na ministração, eles falaram sobre a renovação da nossa aliança com Deus, e deram alguns casos disso. E eu quero, algo que Deus tem falado muito comigo neste ano, é sobre a vida de Josué, e vocês podem ver que a gente tem falado bastante da terra prometida, dos 40 anos, de tudo isso, e Josué é um cara-chave nessa história, e eu queria trazer aqui alguns pontos da vida dele, da caminhada dele com Deus, da aliança que ele fez com Deus, para conquistar a terra prometida. Porque essa é a forma que nós temos que andar nesse caminho. Josué, ele foi um líder, ou seja, ele foi referência para a gente nessa caminhada. E se a gente está falando de conquistar a terra prometida, a gente tem que ter ele, neste momento, como referência de líder, como exemplo a ser seguido. E aquilo que Deus fez através dele para a nossa casa. E eu quero começar. São 3 pontos que a gente vai falar aqui hoje, que eu inclusive citei há 2 semanas atrás. Eu falei, não sei se vocês lembram, mas falei de confiar, de conhecer o caminho e de obedecer. E lógico que esses 3 pontos, eles estão interligados. Então não necessariamente um precisa acontecer antes do outro, mas eu dei uma ordem. Eu falei da confiança, do caminho e da obediência. E eu quero seguir um pouco desses pontos aqui hoje com vocês. Eu vou passar de Josué alguns versículos que eu considerei chave para esse tempo. E começando em Josué 1:3. Então Moisés, ele liderou o povo na saída do Egito, mas uma hora a bronca já não era mais com ele. E aí Deus chegou para Josué e falou: meu filho, agora o negócio é contigo. E ele era o braço direito de Moisés, então ele já devia conhecer as coisas que Deus tinha prometido a Moisés e as coisas que Deus tinha ordenado a Moisés. E aqui no começo, em Josué 1, Deus está falando diretamente com Josué. E falou: agora é bom que é contigo. Agora você é o cara que vai liderar esta nação. E no 3 ele fala: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E para a gente confiar na palavra, a gente precisa entender de Deus quais são as promessas. E aqui Deus estava falando de uma promessa para Josué. Assim como eu prometi para Moisés, todo lugar que você pisar a planta do seu pé será dado. Você terá vitória, você conquistará, como líder de Israel. Então, Josué aqui entendeu e começou a esperar nas promessas de Deus sobre ele, que agora já não era mais para Moisés apenas, era para ele. Depois, no 8 fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então ele começou a entender as promessas, ele começou a entender que onde ele colocasse o pé, ali seria dado a ele. Mas nessa caminhada, isso na verdade é a direção macro de Deus, né? Ele está falando do médio prazo. Mas e no curto prazo? O que eu devo fazer? Aí Deus dá a direção.
Ele fala, medita na palavra de dia e de noite, e noite e dia, medite na palavra, para que você tenha cuidado, nesse caminho você vai conquistar, mas para que você siga conforme a minha palavra em todos os pontos. E é muito legal que Josué nos leva a um lugar de muita excelência, porque do 1 até o 24, ele sempre fala em tudo, seja excelente em tudo, obedeça em tudo, faça tudo quanto eu disser. Ele não está falando mais ou menos não. E essa é a nossa postura aqui. Se a gente falou de entregar tudo também, essa tem que ser a postura na guerra. Então a gente entendeu as promessas, nós entendemos aquilo que Deus estava falando ao nosso coração como direção macro, e na direção micro a gente entende que a gente tem que se basear na palavra, a gente tem que colocar a nossa confiança na palavra de Deus. Então tanto na palavra que Ele te deu de revelação, quanto na palavra que está escrita, e as duas têm que convergir. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Então nosso objetivo aqui é que todos nós cheguemos lá. E para isso, para fazer prosperar a igreja da maneira que Deus quer, só seguindo a palavra de Deus. Só seguindo a palavra de Deus. A gente aqui não ouve homens, mas nós nos baseamos na palavra de Deus. Tem que ser a nossa base. Porque às vezes a gente ouve uma revelação e a gente fala, Deus tem palavra disso, Deus tem palavra daquilo, Deus quer que eu vá por esse caminho, Deus quer que eu vá por aquele caminho, mas esquecemos que a palavra é que mostra o caminho. E importante também, em Josué 1:9, ele continua falando da conduta de servo que Josué deveria ter. Então Josué começou a entender as promessas, entendeu que ele deveria se basear na palavra, entendeu agora que ele deveria ter uma conduta diferente. E Deus fala, não te mandei eu? Não foi eu que ordenei você a fazer isso? Pois bem, então esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso é muito lindo, porque às vezes a gente ouve uma voz, a gente ouve uma ordenança, e a nossa postura é o quê? Ai, será? Estou com preguiça. Não estou afim. Tá bom, eu vou fazer, mas vou fazer mal menos. E aqui ele não está falando, Deus não está falando isso não. Está falando esforça-te, dá o seu melhor, dê o seu sangue nisso que eu estou te ordenando. Mas vai com bom ânimo, vai com alegria, não vai reclamando, vai com alegria. Às vezes quando a gente ouve uma ordem, qual que é a nossa reação? Se rebelar. Não vou seguir. Eu estou me colocando nisso também, tá? Não vou seguir, não quero seguir. Não. Mas Deus estava falando, siga e siga feliz. Siga com ânimo, não tenha medo. Porque aqui Josué já estava entendendo que se ele ia ter vitória, significava que ia ter morte. Se eu ouvisse isso, eu vou ganhar a guerra, beleza. Mas vai ter morte? Qual que é a minha reação? Medo. Mano, e aí? Mas Deus estava falando, não tenha medo, não te espantes, porque eu vou contigo. E a gente está falando de Josué como uma referência, mas no fundo, quem que fez tudo? Foi Deus. Em Moisés, em Josué, em Davi, através de nós, é Deus quem faz. E lógico que Josué obedeceu. E continuando, então a gente entendeu que a gente tem que dar o primeiro passo. E para dar o primeiro passo a gente não está vendo as coisas muitas vezes. A gente está confiando na palavra de Deus, na revelação de Deus sobre nós. A gente deu um passo, a gente deu o segundo, a gente deu o terceiro. E agora, começamos a caminhada. Começamos a caminhada. Mas como que a gente começa essa caminhada?
Josué 3,5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Isso é maravilhoso, porque Josué recebeu uma direção de Deus. Então no 1 era Deus falando com Josué, falando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo. Mas agora o que Josué faz? Ao povo, a mesma coisa que Deus falou para ele. Deus não falou, medita na palavra, siga a palavra. Pois bem, aqui ele fala, santificai-vos. Porque amanhã Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Mas precisamos estar com o coração puro, preparados para a batalha. E como você está esperando esse tempo? Como você está esperando as batalhas? Com o coração puro, santificado? Porque quando você está ali na frente, meu filho, aí é hora de guerrear. A hora de santificar é antes. Eu não tenho que aqui estar pregando, agora eu vou me santificar. Antes eu me santifiquei, para aqui estar falando. Isso em todas as áreas que a gente tem servido. Em toda a nossa vida, eu me santifico, depois eu sirvo. Eu me santifico, depois eu prego. Eu me santifico, depois eu discipulo. E ele continua nesse caminho de santidade, falando ao povo, em Josué 3,9. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Semana passada, não sei se vocês prestaram atenção, mas eu falei algo que Deus estava falando no meu coração, que nós, as pessoas que aqui estão, seriam aquelas que levariam a visão de Deus para a nossa geração. Eu não sei o que vocês entenderam disso, mas o que eu entendi foi isso daqui. A visão de Deus para a nossa geração. Então Josué, como líder, o que ele estava falando? Ele falou, vem cá, senta aí, fica de boa, você não vai me ouvir não. Você vai ouvir as palavras de Deus. Porque o que eu acho, o que você acha, o que eu estou planejando, o que você está planejando, os nossos caminhos, isso importa algo? Isso importa algo? Não, né? Josué, qual que foi a postura dele aqui? Chegai-vos, senta aí e ouve a palavra de Deus. Então, para a gente carregar algo, o que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa postura? Aos que estão ao nosso lado, vem, senta, que você vai ouvir a palavra de Deus. Você não vai ouvir o que o Gabriel acha, o que a Estela acha, o que o Luquino acha, o que o Lufê acha, o que a Ana acha, o que o Igão acha, o que a Tata acha, o que o Nick acha, nem o que o P.O. acha, mas aquilo que Deus tem para nós. É isso que a gente tem que levar conosco. É isso que a gente tem que levar conosco, é isso que a gente tem que pregar para as pessoas, a visão de Deus sobre a nossa geração. E sabe por que a gente tem falado que tem algo tão especial neste lugar? Porque a gente quer ouvir a voz de Deus. Não é porque a gente tem a melhor técnica, não é porque a gente tem o melhor conhecimento, mas é porque a gente quer ouvir a voz de Deus. E Josué, o que ele fez aqui? Ele ouviu a voz de Deus e falou ao povo. O Nick gosta de falar disso, não é? Rio de cultura. Pois bem, o rio de cultura é isso. Josué pegou a direção de Deus e passou ao povo. É isso que ele fez. Então, para carregar a visão de Deus, a gente tem que ouvir a vontade dele e passá-la. Porque as pessoas precisam disso. Elas não precisam da minha visão, elas precisam da visão de Deus sobre as coisas. Isso, inclusive, na nossa empresa, na nossa escola, as pessoas precisam da visão de Deus sobre aquele negócio. Pausa. E é maravilhoso porque nesses últimos versículos de cada ponto, você consegue ver que Deus está apontando para o próximo. Então, no confiar, Deus falou das promessas, falou da palavra e falou da conduta, que entra no caminhando em santidade. E agora em Josué 5,15, ele fala, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. O que Josué demonstra aqui? Por mais que ele era
o líder da nação, o líder do povo, o cara que tinha ouvido a direção de Deus, o cara que tinha certeza que ele ia liderar e ia conquistar, maluco que dava direção para todo mundo, para conquistar a terra prometida. Qual que foi a postura dele aqui? Ele foi submisso. Ao ver o anjo, o príncipe do exército do Senhor, ele submeteu, se humilhou, temeu e obedeceu. E essa é a nossa postura. Se queremos ministrar, se queremos entrar na guerra, a nossa postura é de submissão, é de temor a Deus. Quando vemos a presença de Deus, a gente se dobra. Isso demonstra onde está o nosso coração. Essa é a conduta de alguém que vai alcançar a terra prometida. Josué era o líder. Ele está setando aqui como tem que ser o nosso caráter, como tem que ser a nossa conduta. Foi o que o Bi ministrou aqui, de dentro para fora. Venha de dentro para fora. E o que Josué demonstra aqui? Obediência. E não só nesse versículo, mas na verdade Josué inteiro, ele fala sobre obediência. Que cara que obedeceu. E eu sei que talvez isso para a nossa geração seja algo muito difícil. Obedecer é algo muito difícil. Muito difícil. Pelas coisas que nos são pregadas aí fora. Mas é um princípio de Deus isso aqui. E Ele quer que a gente siga. Então a gente começou a caminhar em santidade. E aí do 6 ao 12 ele fala das guerras e das vitórias. E eu quero ler com vocês Josué 11:15. Ah não, calma, antes eu vou falar outra coisa. Vocês estão dormindo? Acorda, bicho, acorda! Acorda, igreja! Gostaram desse dia, né? Fiquei marcado por isso. Beleza. Então é legal porque o Senhor ele dava as estratégias, ele dava as táticas para a conquista e ele fazia o milagre. Então qual que é a nossa parte? O milagre das coisas possíveis. Vocês lembram dessa palavra? E a parte de Deus, o milagre das coisas impossíveis. Aquilo que as nossas mãos não conseguem fazer, Deus vem e faz. E foi assim com Josué. Josué ele ia até onde ele conseguia, mas quem dava a vitória, quem fazia o milagre, era Deus. E é legal porque essa é uma palavra que a gente poderia falar, é uma palavra de encontro de líderes, né? Só que uma coisa me chamou a atenção, que foi Acã no meio do negócio. Porque Acã foi um cara que não seguiu o que Josué falou. Não seguiu o que Deus tinha falado através de Josué. E por causa dele, todo o povo sofreu as consequências. E eles perderam a batalha de Ai. A primeira vez. Então isso aqui a gente está falando que nós somos um corpo, que nós somos medidos pelo elo mais fraco. É aqui que eu vejo a parte de Acã. Que ele era a parte mais fraca. Mas até a parte mais fraca precisava ter entendido a ordem de Deus. Não era só Josué, mas Acã também precisava. Para vencer a batalha, todos precisam entender. Todo o povo precisa entender a ordem de Deus. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez, você está aqui há 10 anos, todos precisamos entender a ordem de Deus sobre nós. Somos um corpo e vamos até o último homem. E é maravilhoso porque aqui no final das batalhas, no 11:15, como ordenar o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Que obediência! Ele não tentou ficar dando o seu jeitinho, ele não tentou ficar colocando a sua palavra, o seu ponto, a sua tática apenas, mas tudo aquilo que Deus tinha ordenado a Moisés, e Moisés tinha ordenado a ele, ele fez completamente. E eu vejo nossa postura aqui de liderado, muitas vezes, que nós pegamos 5 pontos que o nosso líder falou pra gente. Lógico que a gente está considerando que os 5 vieram de Deus, né? Lógico.
Então toma cuidado com as referências que você tem, hein? Toma cuidado, meu filho. Você escolhe um líder ruim, você escolhe alguém que te acompanha que não é muito de Deus, vai sofrer. Porque Deus está falando aqui, você vai ter que obedecer em tudo. E aí a gente pega aqueles 5 pontos que o nosso líder falou pra gente, a gente fala, esse daqui não vou conseguir fazer. Esse daqui eu não gosto. Esse aqui, acho melhor não. E aí a gente fala, não, esses 2 aqui, beleza. Mas o que Josué falou aqui? Vou cumprir 3 pontos? 2 pontos? Vou cumprir todos. Vou fazer todos com excelência. Você está disposto a isso? Porque para entrar na guerra, meu filho, o negócio não é simples não. É entrar com os 2 pés no peito. Certo? Mas algo nos dá esperança, que é o nosso Deus. Então se Josué cumpriu tudo, é porque Deus faz o quê? Ele cumpre tudo que prometeu. Então antes de prometer alguma coisa, que a gente aprenda a entender que se a gente prometeu, a gente vai ter que cumprir, se a gente falou, a gente vai ter que cumprir. E é difícil para nós. Ainda mais na fase da vida que estamos, adolescentes, jovens, é difícil ter palavra. Se ensina ou não, é difícil. Mas Josué 21 fala dessa sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Obedeça tudo, guarde todos os mandamentos, e Deus fez o quê? Todas as boas palavras que tinha falado, todas Ele cumpriu. Por que a gente foge dessa responsabilidade? De cumprir todas as palavras que Deus tem pra gente. Não fuja, em frente. Em frente, vá pra cima. Que a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. Sempre, sempre. Por mais que nossos olhos não vejam, a vitória é sempre do povo de Deus. Sempre. E aí a gente entende. Deixa eu beber mais água. Glória a Deus. E aí a gente sempre está se preparando para chegar no topo. A gente sempre está trabalhando para ficar rico. A gente sempre está estudando para entrar na faculdade. Sempre está estudando para passar na prova. Sempre está querendo chegar na posição de diretor. Entrar numa empresa que a gente gosta, entrar no Google, sei lá. Mas e depois? E depois que você entrou? Depois que você ficou rico? Depois você entrou onde Deus queria que você estivesse? Depois você entendeu o seu ministério? Qual que é a sua conduta? Em Josué 22 ele continua falando: então somente tem cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele e os sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Depois você chegou no lugar onde Deus queria que você chegasse, o que você faz? Qual que é a sua conduta? Qual que é a sua postura? É a mesma, de obediência. Continua obedecendo. Ame ao Senhor, ande em todos os seus caminhos, guarde os seus mandamentos, se achegue a Ele e sirvais todo o seu coração e de toda a sua alma. Então depois que você alcançar, depois que a gente alcançar, qual que é a postura? De obediência. De obediência a tudo. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para suas tendas, e falou-lhes, dizendo: voltai às suas tendas com suas riquezas, gado, prata, ouro, metal, ferro, vestes, repartir com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Isso daqui está me falando de uma igreja.
sei se vocês perceberam, mas você imagina Josué chamando todo mundo e ele fala: você ama a Deus, você guarda os mandamentos, você vem, você vai servir. O que a Cela começou falando aqui? Nós estamos aqui para prestarmos um culto. Ou Vitinho, já não lembro mais. Mas isso daqui ele está falando de uma igreja. Você vem, você aprende a obedecer, a amar, a se achegar a Ele e a servir. Está falando de uma igreja, não está? Ou sou só eu? E aí o outro versículo é maravilhoso. José os abençoou e nos mandou de volta às suas tendas. Não se parece com um pastor falando: beleza, já entendeu o que Deus tinha para hoje, então volta, te abençoo, vá. E aí chegando nas suas tendas, o que eles fizeram? Repartam tudo. Então você conquistou um monte de coisa? Ah, mas não é para você. Ah, não é para você. Você vai repartir, você vai compartilhar. Isso na igreja? Isso na igreja? Não é, Richard? Terminando, Josué 24, quando ele estava perto da sua morte. Isso daqui é um baita ensinamento para mim. Um baita ensinamento. No 14:15 ele diz: agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. No 31, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje a quem sirvais. Não deixa para amanhã. Ah, não deixa para amanhã. Quem vocês servem? Os deuses dos seus antepassados ou o nosso Deus? A quem que você serve? Josué foi firme, ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui eu te falo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem que é minha casa? Quem que é minha família? Jesus não falou: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Aqueles que cumprem a vontade de Deus. E eu te falo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer fazer parte dessa casa? Serviremos ao Senhor. Quer fazer parte disso aqui? Quer ser membro disso aqui? Serviremos ao Senhor. Não estou aqui para ser mole, estou aqui para falar: serviremos ao Senhor. Sou apenas um mensageiro, porque serviremos ao Senhor. Consegue falar isso comigo hoje? Escolhei a quem servis. Se o mesmo Deus que eu. Este é o lugar de Deus, é casa de Deus. Casa de Deus. Obedecendo. Escolhei a quem servis. Que esta noite seja a noite da renovação da sua aliança com Deus. Que você saia daqui falando: estou aliançado com você, Deus. Estou aliançado com você. Estou aqui para te obedecer, estou aqui para te servir, e não importa o resto. Que vier lucro. Essa é a postura de quem conquistou a terra prometida. A gente falou da postura de quem vai conquistar, de quem está conquistando e de quem conquistou. E a nossa postura tem que ser sempre as três. Você consegue entender isso? Porque isso é muito louco. A gente não espera a coisa vir, a gente não espera a vitória vir, para ter a postura de quem já conquistou. Porque já conquistamos. A vitória já é nossa. Então por que a nossa postura não é essa? De quem já conquistou a terra prometida. Escolhei hoje a quem sirvais. Que esse seja o dia da nossa renovação. Da renovação da nossa aliança com o nosso Senhor.
E a minha alegria é ver vocês, e nós como um todo, vocês estão aí em casa, com fogo nos olhos. Com fogo nos olhos. Meu filho, a gente está na guerra, a gente está indo para a guerra, então é fogo nos olhos. Vocês estão com fogo nos olhos? Não. Vocês estão com fogo nos olhos? Eu não conheço o exército que fica sentado. Cadê o fogo nos olhos? Nossa, vocês estão de brincadeira. Cadê o exército que não fica sentado? Aê! É isso mesmo. Pode vir. Valeu, João. Glória a Deus. E eu quero orar sobre isso.